Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa Desvendando Mitos. Essa série que nós estamos já realizando há um bom tempo, programas acerca de assuntos controversos dentro do nosso movimento espírita, e agora estamos destinando alguns programas à questão da questão o espiritismo e a ufologia, uma vez que temos essa preocupação, uma vez que temos percebido a cada vez maior influência das ideias da ufologia dentro do espiritismo. Bem, nesse programa nós vamos tratar de dois casos envolvendo esse tema, mas é bom que a gente sempre relembre que não estamos aqui dizendo que toda pessoa interessada nesse assunto, ou que se dedica a isso, seja desonesta, seja, digamos assim, mal intencionada. O que nós estamos dizendo é que boa parte que nós temos visto em termos de lideranças da ufologia, né, dos seus divulgadores, tem pecado muitíssimo, né, em relação às investigações que dizem empreender, uma vez que, por vezes, se envolvem em conclusões precipitadas, inventam, aumentam, né, criam factoides que divulgam como sendo comprovações tácitas de alguma espécie de contato com extraterrenos. Temos a questão, né, dos chamados avistamentos, temos a questão dos crop circles, né, os círculos das plantações, que já tratamos aqui, temos a questão das abduções, enfim, são vários os fenômenos que são utilizados pelos estudiosos da ufologia para tentarem convencer as pessoas de que seres extraterrestres fazem contato conosco. Volto a lembrar que negar ou duvidar desse contato não quer dizer que estejamos duvidando que haja vida em outros planetas, tá? Parece que as pessoas insistem em querer atrelar uma coisa com outra. E eu insisto, por minha vez, em dizer, por exemplo, vou dar esse mesmo exemplo que eu já dei outras vezes. Acreditar, por exemplo, que Chico Xavier, ou não acreditar, melhor dizendo, não acreditar que Chico Xavier tenha sido a reencarnação de Allan Kardec, não quer dizer que se esteja negando a reencarnação. Então, nós vamos, inclusive, aprofundar um pouquinho mais sobre essa ideia, essa nossa ideia, né? Inclusive, já tratamos sobre isso logo no primeiro programa, falando sobre o que os espíritos nos dizem sobre vida em outros mundos. E para relembrá-los, nós vamos voltar, né, a dizer que os espíritos nos dizem que as condições de vida em outros planetas, inclusive nisso, eles se anteciparam à ciência oficial, é muito diferente da vida aqui na Terra, né? Muito diferente, as condições de vida, as condições físicas dos planetas são muito diferentes das da Terra e, consequentemente, a organização, a constituição corpórea dos seus habitantes acompanhará esse fenômeno. Quer dizer, achar que possa haver alguma parecença na maior parte dos mundos que nos rodeiam entre nós e esses seres que têm que habitar mundos completamente diferentes do nosso é algo incompatível. Tá? Pessoal, me digam aí como é que está a internet, se o som está bom, se a imagem está ok, porque a internet anda realmente aqui para o nosso lado bem complicada, né? Nós vemos que a nossa imagem, por vezes, aí está meio lenta. Me deem esse retorno aí. Bem,
Enquanto a internet não volta a se assanhar aí, vamos cumprimentar aqui a Nelide Fernandes, ela lá do grupo do Cosme Massi, né, nos desejando aqui boa noite, ela que fala do Rio de Janeiro, e aqui também sempre presente, Shirley Siqueira, que fala de Poços de Caldas. Bem, então é justamente isso. E nós temos nos baseado nos divulgadores da ufologia que mais têm se destacado. Né? São eles que, de certa forma, dominam o movimento ufológico, são eles que determinam, digamos assim, em que as pessoas acreditam. Eles têm uma influência muito grande sobre as pessoas. Então, é isso que nos preocupa. Nós realmente temos conhecimento, né, que já houve ufólogos no passado que eram sérios, que tinham uma proposta mais próxima de uma proposta científica, de investigação séria, sem sensacionalismo, enfim, sem nada disso que nós criticamos, mas já verificamos que a maioria deles já se encontra desencarnada. Né? Então, hoje nós citamos pessoas que, inclusive, volta e meia, têm contato com o meio espírita, como aconteceu com o editor da revista UFO, o Gevaer, o Luiz Ricardo Guedo, aqui já citado várias vezes, com vídeos, em que mostramos vídeos, a senhora Mônica de Medeiros, o senhor Laércio Fonseca, que, embora seja espiritualista, fala de temas que, por vezes, invadem essa esfera do espiritismo. Ele também, às vezes, fala de espiritismo. Já mostrei livros espíritas em que ele é citado. Então, não estamos aqui para nos envolvermos com o movimento ufológico. Nossa preocupação é com o movimento espírita, aquilo que chega efetivamente no movimento espírita. Se já houve ufólogos sérios, esses parece que não têm mais influência nenhuma e nem se enfronharam no nosso meio. Então, a gente tem que ser justos, né? E ser, assim, termos uma noção do que vem acontecendo, e não daquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Nós gostaríamos o que nós gostaríamos que acontecesse? Nós gostaríamos que se apresentassem, pelo menos, as pessoas intelectualmente mais sérias. E não é o que vem acontecendo, né? O que vem acontecendo é que são indivíduos com propostas místicas, um discurso completamente incompatível, seja com o espiritismo, seja com a ciência oficial, ditando aquilo que os espíritas acreditam ou deixam de acreditar. Porque, infelizmente, pessoal, a gente tem que levar em consideração que a maioria não tem senso crítico desenvolvido. Se elas veem uma pessoa falando de ufologia no programa espírita, numa palestra, num canal de YouTube, elas vão acreditar. Nós, infelizmente, somos uma exceção. A exceção são as pessoas que desenvolvem um senso crítico desenvolvido e que ficam com o pé atrás. Assim como Allan Kardec também teve um pé atrás em relação aos fenômenos espíritas. Não foi isso que aconteceu? Ou ele aceitou prontamente, só de ouvir falar? Não foi isso que aconteceu. Então, o ceticismo, pessoal, ao contrário do que se apregoa, ele é uma postura saudável. Ele só passa a não ser saudável quando a pessoa investiga a fundo e, assim mesmo, por uma teimosia, por um orgulho, por uma vaidade, ela insiste em dizer ou afirmar que aquilo é de origem duvidosa. Quanto ao espiritismo, o que aconteceu? Todos aqueles que se decidiram a investigar o espiritismo, a grande maioria deles, e pessoas de grande reputação no meio científico, toda vez que essas pessoas se dedicaram a investigar,
elas verificaram, né, que os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos eram verdadeiros, eram passíveis de serem acreditados. Inclusive, eles mesmos depois fizeram uma série de investigações, de experimentos, etc, etc. Já no meio ufológico, primeiro que eles não têm uma doutrina mesmo, porque não é uma doutrina filosófica, como é o espiritismo, nem é a ciência do espírito, como é o espiritismo, né? É um grupamento de pessoas que se põem a tentar provar por A mais B naquilo que eles já previamente acreditam, que é o fato de seres extraterrestres se comunicarem conosco, né? Então, é por isso que a ufologia, assim como também nós podemos dizer que o espiritismo, só que são casos diferentes, são tidos como pseudociência, só que não tem como comparar. A ufologia não é uma doutrina, a ufologia não tem grandes figuras no meio científico que já tenham atestado a sua veracidade ou a veracidade dos fenômenos. É tudo ainda uma grande incógnita. Há muito mais pontos de interrogação do que respostas. E o que o meio ufológico tem propagado são respostas àquilo que não tem respostas. Nós já mostramos para vocês em outros vídeos como existe a forçação de barra, como se diz no popular. Criação de provas, teorias completamente absurdas, desmentidas pela mais básica lógica, pelo mais básico conhecimento elementar, a nível de segundo grau, antigo segundo grau, atual ensino médio, bem feito. Mostramos a questão dos intraterrenos, né? Mostramos aí a fabricação de uma série de provas por parte daquele que hoje é visto como a maior autoridade dentro da ufologia, que é o Däniken. E nós vimos rapidamente o histórico dessa pessoa, né? Então, nós aqui estamos reunindo, pouco a pouco, né, esses elementos para que vocês verifiquem a realidade. Não fiquem achando que ufologia é mil maravilha, que está todo mundo lá realmente interessado, né, em desenvolver isso de uma maneira científica, de uma maneira ética. Não é isso, tá? Infelizmente, não é isso. Não é isso que nós vemos. Não são essas pessoas que estão na liderança do movimento. Tá? Eles não têm um Kardec para seguir. Nós temos um guia na nossa doutrina. Quem é o guia da ufologia? Então não dá para comparar. Eles ficam dizendo, mas o espiritismo também sofreu um preconceito da comunidade científica. Sofreu. No início sofreu mesmo. Sofre até hoje, só que muito menos, né? Porque isso inclusive, tende a melhorar cada vez mais, embora os esforços dos espíritas não sejam lá tão grandes para fazer isso acontecer. Muita gente ainda está iludida, achando que espiritismo é uma religião como outra qualquer. Encara como religião. Inclusive, com o mesmo comportamento de fé cega. Apareceu como sendo do espírito, pronto. Ninguém questiona, ninguém fala nada, aceita prontamente. Mas não é isso que o espiritismo propõe, né? Então, alto lá. Comparar espiritismo com ufologia não dá. Quem não conhece pode até comparar, mas são históricos diferentes, lideranças diferentes, estruturas de trabalho completamente diferentes. Então, eles ficam querendo pegar carona no movimento espírita, também se colocando aí como coitados, que são perseguidos pela ciência, que a ciência diz que eles são pseudocientistas, que a ufologia é pseudociência, né? Mas será que, e o que nós estamos demonstrando aqui, será que essa afirmativa da ciência oficial não é verdadeira? Agora, claro que é muito justo
que as pessoas tenham curiosidade. Afinal de contas, há realmente uma série de fenômenos que precisam ser investigados. Nada temos contra essas pessoas que, de maneira honesta, vão a campo, procuram ver, analisar o tal do avistamento, retirar todas as possibilidades de que seja um drone, de que seja um balão, de que seja uma tecnologia terrestre. Até então, não conseguiram provar nem que sim, nem que não. Não se tem respostas ainda. Então, nós podemos dizer que existe um ufólogo sério? Sim. São a maioria? Não. Eles, os honestos, já fecharam questão sobre isso? Não. Então, nós podemos dizer que são pessoas intelectualmente honestas. E da mesma maneira como nós estamos querendo, nos propondo a ser, né? Colocar as coisas como elas verdadeiramente são. Bem, vamos lá, né? Qualquer coisa na internet vocês me digam aí. A Sheila Siqueira nos diz o seguinte: eles estão buscando respostas no espiritismo. Só que, enfim, eu acho que existe muito mais uma imposição de lá para cá do que daqui para lá, né? Eles tentam trazer muito mais coisas de lá para cá do que puxar do espiritismo para eles. Mas pode haver exceções, né? Tanto é que, por exemplo, nós já comentamos que num centro muito conhecido aqui do Rio de Janeiro se tem dado o curso de ufologia. Agora, você vê curso de espiritismo dentro do meio ufológico? Pois é, né? E a Sheila Siqueira dizendo o seguinte: um absurdo quando ufologia não tem nada a ver com o espiritismo. Realmente tem se mostrado nada a ver. A única coisa que eles acreditam, como nós, que haja vida em outros mundos, mas isso a ciência também já tem dito. A ciência oficial, né? A ciência feita por cientistas, pelos astrônomos, pelos astrofísicos, né? A exobiologia, enfim, que investiga isso a fundo, também tem dito, olha, a probabilidade é muito grande de haver vida como a nossa em alguns mundos, né? Não dizem em todos, porque, né? Mas estão chegando lá. Diz que a probabilidade é muito grande de haver em algum lugar no espaço vida como a nossa. E essa parte final é muito importante. Vida como a nossa. Então, estatisticamente, daqui a pouco nós vamos já para o nosso vídeo de hoje, mas antes disso, existe uma ideia geral que eu acho muito, que eu considero bastante lógica no meio científico, que é a teoria do zoológico, né? Essa teoria do zoológico, pessoal, ela foi publicada na revista científica Icarus, em 1973, por um astrônomo chamado John Ball, né? E ela foi meio que recentemente revisitada num congresso que houve em Paris, onde os participantes desse congresso especularam que os alienígenas poderiam até estar mantendo os terráqueos em alguma forma de quarentena espacial. Por que eles dizem isso? Para não interferir ou destruir o seu habitat, né? Quer dizer, para não interferir, nós já inclusive já falamos sobre isso, que lembrando que os espíritos superiores sempre nos dizem que eles não interferem no nosso livre-arbítrio, que eles não nos vêm dar respostas para aquilo que cabe a nós, a mesma coisa, por analogia, nós poderíamos pensar desses seres mais adiantados. Eles sabem que não seria muito positivo uma interferência deles aqui no nosso planeta. Tá? Isso é uma possibilidade. Isso, né, estamos aqui aventando, tá? Mas é algo bastante lógico, uma vez que os espíritos superiores, esses que inclusive podem encarnar em outros planetas, não interferem aqui nos problemas que cabem a nós encarnados. Então, por analogia, nós fazemos essa comparação, né?
E também é possível, essa teoria do zoológico diz, que os alienígenas, os supostos alienígenas, né, simplesmente não sejam, e também essa é a nossa opinião desde sempre, né, não sejam capazes de compreender as comunicações humanas. Porque nós sabemos que existe já, né, projetos na NASA que já estão em andamento, e no SET, né, que é uma instituição que também investiga essa questão de vida extraterrestre, que ficam enviando sinais, né, para o espaço, para que possa servir de comunicação com essas inteligências extraterrenas, né? Então, na teoria do zoológico, eles aventam essa possibilidade desses seres alienígenas sequer serem capazes de compreender as comunicações humanas. Isso faz todo o sentido. Porque possivelmente, por eles terem organizações diferentes, mundos completamente diversos do nosso, a linguagem deles, obviamente, será diferente. Ou a gente tem que achar que eles falam inglês, como nos filmes de ficção científica? Obviamente que não, né, pessoal? As nossas línguas, inclusive, nós mesmos, nesse planetinha, temos centenas de diferentes línguas. Aí a gente quer que uma civilização que está do outro lado do universo vá falar a mesma língua nossa? Sendo que aqui do nosso lado, aqui a gente não consegue entender nem o espanhol direito. Obviamente que a pessoa vai estudar, né? Ou então vai morar no país de língua espanhola para começar a entender melhor. Veja, então, pessoal, é uma questão de pura lógica. Né? São comparações que não são tiradas da cartola, são comparações que fazem todo sentido. No nosso planetinha, nós temos centenas e centenas de línguas. Aí a gente quer que os alienígenas, que habitam mundos completamente diversos do nosso, alguns são até muito parecidos, né? E a ciência atesta isso, já vou falar sobre isso, inclusive. Poderiam entender tudo que nós falamos, inclusive sinais de rádio, código Morse e tudo mais. Não dá, né? A outra questão da teoria do zoológico é que eles também vêm com a ideia, né, de que esses alienígenas, supostos alienígenas, estejam muito distantes, e efetivamente devem estar, bem como a hipótese de que eles simplesmente possam não estar interessados na Terra. Nós já falamos sobre isso. O que teriam civilizações mega espiritualizadas, mega avançadas tecnológica e moralmente, qual o interesse deles em nós? Eles possivelmente se recordam de suas vidas, de suas existências passadas. Eles sabem como são mundos como o nosso, como pensam os espíritos encarnados no mundo como o nosso. Sabem que não podem interferir no nosso livre-arbítrio, que isso, inclusive, é contra as próprias leis do Criador. Então, isso é muito possível de que eles simplesmente não estejam interessados na Terra. Então, perceba que a própria ciência vai matutando. As pessoas, mesmo que não sejam espíritas ou espiritualistas, vão utilizando a razão, a lógica, sem paixão, sem fanatismo, sem emoção, e chegam a essas conclusões. Poxa, é óbvio. Eles estão muitíssimo distantes, não falam a nossa língua, podem sequer estar interessados em nós. E essa ideia é vista como uma resposta séria para, depois vocês vão pesquisar aí, para o célebre paradoxo de Fermi. Esse paradoxo de Fermi, pessoal, foi elaborado em 1950 pelo italiano Enrico Fermi, que nasceu em 1901 e morreu em 1954.
né, no qual esse cientista, né, o Enrico Fermi, que deu o nome a esse paradoxo, parte da ideia de que a Terra seria só mais um entre incontáveis mundos presentes no universo. Isso realmente, né, é uma realidade já constatável. Em 54 não era tanto, né? E aí ele elaborou uma equação baseada em observações do sistema solar. E aí ele chegou à conclusão que cerca de 1% dos planetas que existem, espaço afora, cosmo afora, poderia abrigar seres vivos como nós. Então, o que nós temos aí? 1% de planetas ou de mundos nas nossas cercanias que teriam condições de abrigar vida como a nossa. As outras abrigam isso que os espíritos nos disseram, condições de vida completamente diferentes da nossa. Esse 1% possivelmente está no mesmo nível intelecto-moral nosso. E o que fez Deus, na sua inigualável sabedoria, nos colocou uns distantes dos outros. Porque ele sabe que um quereria destruir o outro. Porque nós somos espíritos ainda muito atrasados. Nós certamente os tentaríamos escravizar, tentaríamos invadir esse mundo, se ele fosse aqui pertinho de nós. Se Marte tivesse uma constituição física igual à nossa, possivelmente já estaríamos preocupados em mandar algum exército para lá para dominar e escravizá-los. Muito possível, né, que isso acontecesse. Né? Então, pessoal, se nós não temos nas cercanias do nosso planeta humanidades como a nossa, isso é proposital por parte da criação. Ele não colocaria um tigre ao lado do leão, porque um tentaria devorar o outro. A nossa natureza é ainda muito animalesca para nós coabitarmos com uma raça parecida com a nossa. Nós escravizamos nossos próprios semelhantes, o que nós não faríamos com outra civilização parecida com a nossa? Nós exploramos o nosso vizinho aqui, praticamente. Não iríamos explorar indivíduos que nada têm a ver conosco, a qual não temos sequer o mesmo DNA, não compartilhamos das mesmas características, pelo menos exatamente a mesma origem. Se nós temos a xenofobia em alguns lugares do planeta, onde indivíduos de países diferentes sequer podem se ver, podem conviver uns com os outros, quiçá não aconteceria com seres de outros planetas convivendo conosco. Né? Então, é muito possível que esse tão almejado contato extraterrestre só venha a ocorrer num tempo, se ocorrer, em que nós estejamos minimamente avançados moralmente e intelectualmente para que um conflito não aconteça. Tá? Então, algum problema, um choque de realidades não aconteça. Né? Mas, mesmo assim, né, nesses mundos, possivelmente a comunicação também seria bem... Né, como é que aconteceria? Mesmo sendo mundos do mesmo nível nosso, se nós pudéssemos ter contato com eles, a língua também seria diferente, né? As referências seriam totalmente diferentes. É por isso que nós temos feito vocês atentarem, que a imaginação humana tem replicado essa ideia de extraterrestres com base naquilo que nós conhecemos, são coisas do nosso mundo. Vejam lá o estudo que nós fizemos sobre as raças de ETs. Vejam lá a questão dos insetoides, onde na década de 50 e 60 se achava que os extraterrestres tinham aparência de insetos, ou aracnídeos, ou artrópodes, né?
Vocês viram lá. Por quê? É a nossa projeção. Né? Porque não temos a capacidade de imaginar como é a vida, como é a constituição física desses outros seres. E possivelmente é muito diversa da nossa. Né? Bem, então, feitas essas considerações, vamos então para o nosso tema primordial, ou principal de hoje, que é esse daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Bem, tivemos até um probleminha antes, vou até resgatar isso. Ah, tá aqui já. Já achei. Bem, tudo teria começado, digamos assim, né, com esse livro chamado A Guerra dos Mundos, que data do finalzinho do século XIX, lá para o 1890 e tantos, tá? Não me lembro se é 95 ou 98, mas bem no finalzinho, né, do século XIX. Esse foi um livro, né, que realmente inaugurou aquilo que nós conhecemos como ficção científica, propriamente dita. Né? Até então nós tínhamos apenas um realismo fantástico, né? E o H.G. Wells ele realmente formulou um livro com todas as características dessa classe literária, né? Desse tipo aí de literatura, que é a de ficção científica, tratando de seres de outros planetas. Mesmo assim, vocês podem perceber aí que o ET que eles apresentam ali também tem algumas características meio que insetoides. Olha lá a perna do ET. Né? É uma perna, são pernas, né? Uma perna não, são várias pernas. São pernas aí que lembram, por exemplo, talvez de uma aranha, enfim, de insetos aí que tem essa perninha aí fina. E aí ele mistura, né, com uma parte ali, vocês devem estar vendo, que se parece com um objeto nosso, né? E ali tem uma espécie de farol, que seria mais ou menos como se fosse o olho da criatura, e aí uma arma na mão, né, em um dos seus tentáculos ali, né? Parece até um pouquinho também uma medusa, né? Enfim, uma coisa também do mar. Enfim, é uma mistura aí de vários animais aqui do planeta Terra, né? E essa arma aí com disparando lasers, enfim, né? Parece também um polvo, né? Parece que um dos tentáculos ali é um pouquinho mais grosso, enfim, né? Bem, então vamos lá. E aí foi feita uma versão desse livro, né, mais recente, também chamado Guerra dos Mundos, né, onde a gente vê que a representação ali do tal ET está bem parecida com a ideia original de H.G. Wells, né, que também lembra, né, animais, bichos aqui da Terra. Tá? Então, só para deixar, né, claro aí para vocês. Bem, vamos agora apresentar um vídeo, ver se encontra aqui ainda, para vocês, onde nós iremos ver como foi um evento ocorrido na cidade de Nova York que levou... Já achei aqui o vídeo. Aqui antes da nossa live tivemos um probleminha técnico aqui, e aí acabamos tirando aqui do filme, mas já achamos já. É justamente esse daí. Deixa eu até tirar aqui o nosso slide, pronto. Né? Então, o que aconteceu no ano de 1938? Isto é, cerca de 30 anos, né? Quase 40 anos desde a publicação do livro A Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Ocorreu que, né, no dia 30, mas para ser mais preciso, no dia 30 de outubro de 1938, foi levado ao ar um programa de rádio simulando uma invasão extraterrestre. Isso baseado no livro do H.G. Wells. E essa simulação, esse radioteatro, digamos assim, desencadeou pânico
na costa leste dos Estados Unidos. Quem levou isso ao ar foi a rede de rádio CBS. Ela interrompeu a programação musical para noticiar essa suposta invasão de marcianos. E foi anunciado que era uma notícia em edição extraordinária, né? Aqui também temos isso, né? A Globo, quando tem, pelo menos até um passado recente, quando tinha alguma informação urgente, né? Até aparecia aquela música e deixava as pessoas muito preocupadas, né? Morreu alguém, aconteceu alguma coisa muito grave, né? Então, a notícia foi dada como sendo em edição extraordinária, mas que, na verdade, era o começo de uma peça de rádio-teatro que ajudou a CBS, essa emissora de rádio, a bater a emissora concorrente. Então, o objetivo deles era atrair mais público, mais audiência. Mais ou menos como a gente vê hoje, onde quanto mais sensacionalista é o programa, mais pessoas, mais audiência ela obtém. Muito parecido com o que tem acontecido no nosso movimento espírita, né, pessoal? Para quem navega aí no YouTube, vê, né, pessoas completamente descompromissadas com a verdade, se dizendo espíritas, ou se dizendo médiuns, ou se dizendo divulgadoras, com temas completamente anticientíficos, sensacionalistas, enfim, teses das mais malucas, com visualizações no topo. Por quê? Essas pessoas exploram algo que a CBS, naquela época, percebeu. Quanto mais chocante, quanto mais sensacionalista, quanto mais alto é o tom da narrativa, mais as pessoas param para ver. Aquilo atrai a atenção das pessoas. Né? Então, a gente vê aí que é algo que já vem de muito tempo, né? E aí eles dramatizaram esse livro de ficção científica que eu mostrei para vocês, A Guerra dos Mundos, né? E o programa relatou a chegada de centenas de marcianos a bordo de naves extraterrestres a uma cidade chamada Grover's Mill, que é no estado de Nova Jersey, que é ali muito próximo de Nova York, né? Dividida ali pelo rio Hudson. E os méritos dessa genial sacada, né? Foi um diretor e ator até então desconhecido nos Estados Unidos chamado Orson Welles, né? Inclusive tinha o mesmo sobrenome do escritor, né? H.G. Wells, né? Então vamos ver como é que foi isso daí, pessoal. Vamos lá. Vou mostrar para vocês aí. Claro que não vou mostrar tudo, mas tiramos aí as principais partes. Antes disso, vamos ler aqui que o Rick Gomes, boa noite, Rick Gomes, veio nos trazer. Ele diz o seguinte: se somos energias, a vida em outros planetas, para mim, seria energética. Singularidade energética, nada mais. Não seria carnal, muito menos material. Por isso, não hajam provas de vivos. Pode ser, né? Tudo está no terreno aí da especulação, né? Como eu disse, não é crime a gente especular. O problema é quando a gente apresenta isso como verdades já mais do que constatadas, né, como sendo a realidade. Esse é o problema. E não é isso que tem feito o movimento ufológico, muito menos dentro do nosso movimento espírita. Nós temos mostrado, né, isso, já mostramos isso algumas vezes para vocês e vamos mostrar ainda muito mais. Mas vamos lá, vamos então ver como é que foi como é que aconteceu, o que aconteceu nesse dia lá do mês de outubro de 1938 na rádio CBS para o mundo, ou melhor, mais especificamente para o leste dos Estados Unidos. Vamos lá. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to... O que vocês estão ouvindo agora foi a transmissão em si, tá? Vocês percebam aí como que é rápida a narração. E atentem para o seguinte, as pessoas elas são tão crédulas, elas são tão facilmente enganáveis, nós somos tão facilmente enganáveis, que as pessoas não se aperceberam que os fatos não poderiam estar ocorrendo nessa velocidade, né? Então, elas sequer se utilizaram do raciocínio de que aquilo não poderia ser uma narrativa, né, de alguma coisa que esteja acontecendo, porque nada acontece com essa velocidade, né? Perceba que os vários fatos diferentes são narrados numa velocidade incrível, né? Enquanto, na verdade, né, levaria um determinado tempo, aconteceria uma coisa aqui, alguns minutos, outra ali, não nessa velocidade de alguns segundos. Mas o que aconteceu é que uma credulidade completa, né, onde já se partiu do princípio de que aquilo era real, que os ETs existem, e aquela coisa toda, né? Então, vamos lá, acompanhe, só chamei a atenção aí desse detalhe, porque só demonstra, né, como que as pessoas são facilmente influenciáveis. The music of Ramon Raquello playing for you. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News. Toronto, Canada. Professor Morse of Macmillan University reports observing a total of 3 explosions on the planet Mars between the hours of 7:45 p.m. and 9:20 p.m. Eastern Standard Time. This confirms earlier reports received from American observatories. Now, nearer home, comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m., a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles, and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene. Now, ladies and gentlemen, there's something I haven't mentioned in all this excitement, but it's becoming more distinct. Perhaps you've caught it already on your radio. Listen, please. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? With the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite, this thing is smooth and you can see its cylindrical Just a minute. shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving. Keep back there. Keep back there. Keep those men back. Keep back there. Keep those idiots back. Take off. The top's loose. Look out there. Stand back. Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone's crawling Someone out or of something. I can see turning out of that black hole 2 luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost... Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips. It seems to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you, please? I'll be right back in a minute. Outra coisa importante de informar é que no meio do burburinho que isso ocasionou, porque as pessoas entraram em pânico,
tentaram fugir para outros lugares, né, para escapar dos ataques dos alienígenas, muitos apareceram dizendo ter visto os alienígenas. Juraram de pé junto de naquele momento realmente estavam os Estados Unidos, né, a cidade de Nova York, estava sendo, ou Nova Jersey, né, estava sendo atacada por marcianos. Veja como que acontece, como a coisa acontece, né? Quer dizer, como nós somos sugestionáveis, como nós gostamos de fazer parte do grupo. Ora, se está todo mundo dizendo que está acontecendo, então eu vou dizer também que está acontecendo. Eu também vou dizer que eu vi. Perceberam? Então, esse é um fenômeno psicológico, né, que os psicólogos estudam bem, né, esse comportamento de manada que nós temos. Por vezes, nós não queremos ficar de fora. Ou então, quando acreditamos numa coisa, nós não pestanejamos em dizer que nós presenciamos, que nós vimos. É o que acontece na maior parte, né, desses fenômenos aí, né? Onde, por exemplo, que nós fomos investigar em relação aos 2 rapazes que foram para um alto de um morro aqui atrás de contato extraterrestre. Teve gente que disse que no dia viu luzes e o disco voador perto daquele morro, né? Quer dizer, então as pessoas, pessoal, mentem. Não é porque elas mentem por maldade, tá? Elas mentem para fazer parte de uma história, para reforçar uma ideia, para apoiar uma ideia. Tá? Então, só esse detalhe aí. What anything means. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Tá terminando. They rise like a line of new towers on the city's west side. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. Now the smoke's crossing 6th Avenue, 5th Avenue, 100 yards away. It's 50 feet. Bem, então essa foi, né, a partes dessa novela ou mini novela radiofônica, né, que retratava o texto do H.G. Wells, Guerra dos Mundos, e que muita gente aí acreditou, e houve inclusive alguns suicídios, né, pessoas que realmente acreditaram, se desesperaram completamente e acabaram tirando sua própria vida em função disso. Aí teve uma série de problemas depois, né, depois que se verificou que aquilo era uma mentira, caíram em cima lá do Orson Welles e todo mundo, mas acabou que não deu em muita coisa, né? Eles provaram para A mais B que era uma espécie de teatralização, né? Inclusive aquilo chegou a ser anunciado, mas muita gente pegou a narração ali pela metade, né? Então as autoridades até os chamaram para dar depoimento, mas, né, eles mostraram as fitas do programa e, né, e ficou
comprovado que eles não tinham a menor intenção de causar nenhum susto, né? Bem, agora vamos aqui para o nosso Brasil e vamos falar de um outro evento que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, na cidade de Casimiro de Abreu. Vamos assistir. Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade da região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá. Ah lá, alerta geral para o disco. Isso saiu nos jornais. Casimiro de Abreu ferve, quer dizer, aquela cidade ficou, né, naquele estado, né? Só se falava nisso. Vamos entender essa história melhor. Toda a verdade sobre a visita de jupiterianos. O aviso foi dado por um homem que se identificou como Edilson Barbosa. Ele disse ao prefeito que um disco voador de Júpiter ia pousar na fazenda Nossa Senhora da Conceição, a 10 quilômetros do centro da cidade. Viram aí? Então, possivelmente, ele é mais um exemplo, um dos primeiros exemplos dessas pessoas que dizem canalizar mensagens de extraterrestres. E os extraterrestres disseram a ele, né, como vocês puderam ver, que iam descer na cidade em determinado dia e em determinado horário. E aí, obviamente, mais que depressa, o prefeito da cidade foi logo se animando, porque aquilo ia trazer turistas para a cidade. Que maravilha, hein? Vamos lá. Opa, o que houve aqui? O município Casimiro de Abreu foi escolhido porque é um município pesquisado pelos extraterrestres. Viram a segurança? Casimiro de Abreu foi escolhido porque, afinal de contas, é um município pesquisado pelos extraterrestres. Essa segurança dessas pessoas é que é impressionante, né? Elas têm uma certeza, assim, que chega realmente a impressionar. Vamos lá. Mas quando é que chega o disco voador? Segundo a informação Barbosa, o disco voador chega dia 8 de março às 5h20 da manhã. Olha lá, tipos de seres terrenos que já foram vistos na Terra. E aí, aquilo que nós, né, temos mostrado, a imaginação, né? Um é um cabeçudo, o outro quase não tem cabeça, um tem um braço curtinho, outro tem um braço longo, e é sempre na aparência humanoide, né? Um tem a perninha grossa, outro tem perninha fina, e as descrições são as mais variadas, porque vai da imaginação de cada um. Claro que algumas acabam sendo mais realçadas, porque já são, digamos assim, mais popularizadas pela própria ficção científica, pelo cinema. Geralmente, né, o ET tem aquela cabeça grande, aquele corpo pequeno, baixinho, é o que mais acabou vingando, né? Alguns tipos físicos são os que mais vingaram. Assim como em 1950, nos anos 50, eram corpos parecidos com insetos, e aracnídeos e outros tipos de animais aqui do nosso planeta. E, ó, Júpiter confirma, ele recebeu a confirmação da visita, né, pousando dia 2 em Casimiro de Abreu. Então teve até confirmação. Ó, estamos indo mesmo, hein? Avisa aí a galera. Aí tá dizendo ali, ó, o Casimirense relata aqui o fato ocorrido no dia 2 de março de 1980, aos 15 minutos, né, da madrugada, né? Edilson Barbosa apareceu sábado à tarde na fazenda Nossa Senhora da Conceição, né? E aí diz lá ter tido esse contato, né, e tudo mais. Aí o fazendeiro já começou a dizer também que viu luzes no céu. Vocês vão ver aí. O dono da fazenda diz que já viu um disco há pouco tempo.
Aonde que você viu? Ali naquela mediação, naqueles morros lá, sábado. Que horas foi isso? À 00:15, mais ou menos. E onde é que o... Né? O que um fazendeiro estaria fazendo 00:15, né? Bem, não é impossível, mas a gente sabe que fazendeiros que, né, cuidam de uma fazenda geralmente dormem muito cedo. E essa história parecia que não tinha aparecido até né, não tinha sido relatada, até ele saber que o grande evento seria na fazenda dele. Então ele, obviamente, para corroborar aquela história toda, disse que também viu algumas luzes no céu. O disco voador vai pousar aqui? Vai pousar aqui, ó, entre essas 3 árvores ali, ó, 2 carrapeteiras, uma jaqueira ali. Da jaqueira, perto da jaqueira. Olha lá, trailers de barracas sendo montados, caravana. 30 mil pessoas invadem Casimiro de Abreu. Naquela época era uma multidão mesmo. Hoje seria muito mais, né? A Prefeitura de Casimiro de Abreu comprou uma enciclopédia Barça. Olha aí o que nós estamos falando para vocês ainda hoje. E nada é por acaso, né, pessoal? O que a Prefeitura fez? Comprou enciclopédia Barça para os jupiterianos. Olha como que é a mentalidade dessas pessoas. É uma mentalidade tão infantil, tão pequena, infelizmente, que ela simplesmente acha que os jupiterianos vão ler livros, vão entender o que está num livro. Quer dizer, é realmente tudo muito, né, parecido aqui com o planeta Terra, né? Falam a nossa língua, é impressionante. Opa, voltei aqui, peraí. Acabei voltando aqui sem querer. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho de onde nós estávamos. Pronto. Vamos lá. Multidão, olha. A Prefeitura de Casimiro de Abreu comprou uma enciclopédia Barça, na época. Essa enciclopédia, se os extraterrestres viessem mesmo, seria doada para eles. A Prefeitura mobilizou cerimonial e tinha um ritual, uma programação que teria que ser feita. Os caras chegariam, entendeu? Seriam recebidos, subiriam no carro de bombeiro, iriam até o centro da cidade de Casimiro de Abreu, participariam de um café da manhã. O que seria um café da manhã do jupiteriano? Que inclusive tinha um jornal da época que publicou os 10 mandamentos dos extraterrestres. Vamos lá, ó. Os 10 mandamentos para o extraterrestre. Vamos ler juntos lá. Estacionar, vou até voltar aqui. Estacionar e não interditar a BR-101. Os extraterrestres tinham que fazer isso, viu? Não impedir a entrada da fazenda, pois ambulâncias e viaturas policiais devem transitar. Não se pode ingerir bebida alcoólica. As pessoas também, né?
Aqui a nossa missão era garantir a visita daqueles que a gente não conhecia e garantir a segurança daqueles que estavam aqui no local. Era muita gente, tinha gente velha, tinha criança, tinha jovem, tinha doidão, tinha gente da Zona Sul, tinha gente de muitas partes do Brasil. Chegaram vários órgãos de imprensa do mundo inteiro. Canadenses, era pessoas argentinos, uruguais, era pessoas de vários lugares mesmo. Inclusive uma equipe de investigadores, de pesquisadores da NASA. E o disco? Né? Ela tá perguntando ali. E o disco? O Barbosa me chamou no canto e disse, recebi um comunicado agora que eles não vão vir. Notícia, o disco não vem mais, não vai descer mais. Ué, aí todo mundo, por quê? Por quê? E parece que houve uma interferência, cada um falou uma coisa, entendeu? Mas acho que o que foi alegado por Edilson Barbosa na época foi em relação a ter pessoas no local do povo. Ué, mas vamos ver se faz sentido. Os jupiterianos dizem a ele que vão pousar, que vão lá, vão visitar, e não pode ter pessoas? Como é que é isso? Quer dizer, ele não sabia, ele não perguntou aos jupiterianos se poderia haver pessoas observando ou não o evento? Veja, pessoal, que a gente... né, não faz o menor sentido. Se ele tem esse contato todo com os jupiterianos, inclusive entende a língua deles, atente a essa importância da língua e da comunicação. Isso aí é vital para a gente ver que é uma baita de uma farsa, né? Então, se os jupiterianos falaram com ele, e se ele anunciou, possivelmente ele não anunciou por acaso, né? Havia um motivo para ele anunciar. Aí, de repente, não pousaram mais porque tinha muita gente. Então, por que ele anunciou? Então, não bate, né? E aí, obviamente, que a polícia, que não é boba, né, já viu que aquilo ali, enfim, não dava muito para acreditar. Enfim, né, a polícia nunca acreditou, né? Existe o depoimento ali do delegado e do investigador, mas eles queriam, né, controlar pelo menos o fluxo de pessoas ali para que não virasse uma bagunça, né? Não tivesse um mínimo de ordem. Vamos lá. Ver aqui. A internet hoje está terrível. Vamos ver. Ih, mas voltei para cá. Eu acho que também estava no finalzinho já. Acho que já era o final. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que terminou ali mesmo, pessoal. Terminou ali mesmo. Era pessoas argentinos, uruguais, era pessoas de vários lugares mesmo. Inclusive uma equipe de investigadores, de pesquisadores da NASA. Terminou ali mesmo. Discódromo. Aqui já foi chamado até de discódromo. O Barbosa me mandou e disse, recebi um comunicado agora que eles não vão vir. Notícia, o disco não vem mais, não vai descer mais. Ué, aí todo mundo, por quê? Por quê? E parece que houve uma interferência, cada um falou uma coisa, entendeu? Mas acho que o que foi alegado por Edilson Barbosa na época foi em relação a ter pessoas no local do pouso. Parou ali mesmo. Bem, então deixa eu tirar aqui, remover. Bem, essa pessoa, né, o Edilson Barbosa, que dizia ter contato, era uma pessoa que a gente pode perceber, e as pessoas na época já percebiam, que tinha problemas mentais, né? Então, inclusive, ele era diabético e, segundo alguns, teria até previsto a própria morte. Aquilo também foi visto como uma espécie também de previsão que os ETs também teriam feito, né? Mas, na verdade, ele sabia da saúde precária dele, né? Era um diabético, ele teve problemas numa perna,
Aí teve que amputar. Isso é muito comum para quem tem uma diabetes descontrolada, tá? Vai perdendo perna, perdendo braço, perdendo dedo. É uma doença terrível quando não controlada, né? Quando não tratada. Depois ele perdeu uma outra perna e a saúde dele foi cada vez mais piorando, né? E realmente ele veio a desencarnar, veio a óbito, né? Mas é algo muito previsível, né? Ainda mais alguém que não tratava de uma doença como essa, né? A diabetes realmente ela maltrata bastante, como eu disse anteriormente, se a pessoa não segue o tratamento direitinho, não tem uma dieta, e aí, né? Não precisa ser profeta para a pessoa saber que a vida dela não vai adiante naquelas condições. Tem muita gente que vive muitos anos, mas aí tem gente que trata a doença de maneira adequada. Bem, pessoal, então mostramos para vocês esses dois casos que mostram aí a credulidade, mostram a superficialidade do pensamento, onde ninguém para pensar, né? Acha que os extraterrestres falam a nossa língua, que vão ler Enciclopédia Barça, que vão tomar café da manhã com a gente. É isso, né? A maioria das pessoas, infelizmente, não questiona, né? Assim como não questionaram a tal visita de marcianos, né? Que foi divulgada ali, né? Numa radionovela, uma espécie de radionovela, pela estação de rádio CBS nos Estados Unidos, em 1938. Então, são dois casos que ficaram aí são um dos mais famosos, né? O mais famoso caso nos Estados Unidos e um dos mais famosos aqui no Brasil, onde uma multidão veio de várias partes do Brasil e até do exterior para ver o pouso dos discos voadores. Por isso que o nome do nosso programa de hoje é Contatos Imediatos, Desespero lá nos Estados Unidos e Desapontamento aqui no Brasil. E desapontamento, pessoal, é o que realmente mais tem na ufologia, porque, infelizmente, é muita teoria, é muita narrativa, é muita história, e quando a gente vai ver, quando a gente vai investigar, não é nada daquilo, né? Causa muito mais desapontamento, muito mais infelicidade do que outra coisa. E as pessoas ficam perdendo seu tempo em vez de né, poder estar cuidando de outras coisas mais importantes, no seu melhoramento, em adquirir mais conhecimento verdadeiro e não fantasioso como esses, né? Mas por quê? Mas por que não faz? É porque isso tudo dá trabalho. Dá trabalho ser um cientista, se tornar um cientista. Nessa área, por exemplo, que investiga os fenômenos astronômicos, astrofísicos, tem que entender muito de física, de química, de matemática. E aí? Né? Mas as pessoas querem se passar por cientistas tendo lido meia dúzia de livros, né? E com uma fantasia na cabeça de que vão entrar em contato com seres extraterrenos, falar a língua deles, tomar café da manhã com eles, comentar o jornal, a Enciclopédia Barça. São essas fantasias, né? Que infelizmente dominam esse meio e que agora querem trazer para o movimento espírita, que não é de agora, né? Nós vimos aí programas que foram transmitidos em canais espíritas durante quase 3 décadas, né? Por indivíduos que, como nós vimos, né, têm ideias nada ortodoxas, muito pelo contrário, né? São muito e demasiadamente heterodoxas, né? Teses absolutamente sem qualquer comprovação, como nós apresentamos em outros programas. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de vocês. Deixa eu ver aqui, antes de terminarmos, o que vocês nos têm a dizer. A Shirley lá dizendo, né, do vídeo do pessoal do Casimiro de Abreu, é muito engraçado, não estou acreditando. Se não tivesse vídeo, confesso que não acreditaria. Aconteceu. O Rick Gomes, igual o povo que fala do fim do mundo ou data limite. Nunca acontece, exatamente, porque o povo nunca está preparado e sempre adiam para uns 20 anos para frente. Exatamente. Aí, ó, viu? Né? Vocês já estão... Né? Não estou falando do Rick Gomes. Rick Gomes possivelmente já sacou isso. Mas para quem não ainda sacou,
já começa a sacar. Esse é o nosso objetivo, fazer as pessoas desenvolverem cada vez mais o senso crítico para elas entenderem e evitarem de cair nessas pegadinhas, nesses verdadeiros golpes, nessas verdadeiras farsas, nessas verdadeiras mentiras, que são propagadas para os mais variados fins. Não é só para ganhar dinheiro diretamente. É para ganhar notoriedade, é para se a pessoa para alimentar a própria vaidade dela, dela ser tida como uma pessoa que tem informações que ninguém tem. E é claro que, de certa maneira, depois, quando ela adquire essa notoriedade, ela vai encontrar, entender, alguns meios para lucrar com isso. E aí escreve um livro, ou abre uma editora, começa a fazer palestras pagas, ou às vezes não são pagas, mas ela leva os livros lá para vender, então ela consegue ter o investimento dela de volta. Sim, a gente tem que ficar de olho, como eu não canso de repetir, nós vivemos no mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós somos espíritos de terceira ordem e em estágios de desenvolvimento moral muito incipientes. Então, espertalhões não faltam em todos os meios, mesmo os mais sacrossantos, como seria no Espiritismo, que o Espiritismo é um antagonista justamente disso tudo. Mas eles sempre arrumam uma maneira, uma brecha de se embrenharem, de se infiltrarem onde menos se espera. A Shirley Siqueira dizendo, até onde vai a inocência das pessoas? Exatamente, esse programa de hoje foi para mostrar isso para vocês, né? E aí o pessoal se despedindo, agradecendo aí a nós, é eu que tenho a agradecer, portanto, a presença de vocês. Bem, pessoal, muito em breve estaremos aqui de volta em mais um programa dessa série aí, Desvendando Mitos, onde nós traremos mais informações, mais reflexões sobre esse movimento ufológico, sobre as teses da ufologia, para que vocês aí vejam se realmente vale a pena nós termos esses indivíduos, essas ideias, todas essa série de coisas no nosso movimento espírita. Pelo jeito, né, como já procuramos demonstrar, não me parece uma boa parceria. Mas, de qualquer forma, continuaremos com esse trabalho de esclarecimento e nos vemos no próximo programa, pessoal. Até lá!